Lembra daquele drama coreano sobre uma mulher com câncer que descobre repentinamente que sua melhor amiga e o marido dela querem explorar sua doença, mesmo depois de sua morte, para usar o dinheiro do seguro de vida e manter o relacionamento repugnante deles? Desde que esse drama foi lançado, fizeram inúmeras versões. Existe até uma versão japonesa, que eu acho a melhor. Este vídeo é um resumo dele. Antes de começarmos, por favor, curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos chegar a 2 milhões em breve. Vamos começar! Nosso drama começa com nossa protagonista, Misa, que vemos ainda criança, chorando. Uma garota se aproxima, brinca com ela e coloca uma pulseira em seu pulso. Descobrimos que o nome dessa garota é Rena e que ela colocou uma pulseira que chamava de pulseira da amizade. A partir daquele momento, Misa e Rena se tornaram melhores amigas desde a infância. Eram inseparáveis em quase tudo, até mesmo no trabalho. Ambas trabalhavam na mesma confeitaria, e lá Misa conheceu um novo funcionário chamado Tomoya. Os dois se apaixonaram e viveram um romance de conto de fadas que terminou com o casamento. No entanto, a vida de Misa, que ela imaginava ser maravilhosa, acabou sendo completamente diferente do que ela havia planejado. Mais tarde, ela foi diagnosticada com câncer de estômago e hospitalizada, passando um longo período sozinha, sem que Tomoya a visitasse sequer uma vez. Então, um dia, Rena foi visitá-la. Como de costume, Rena pergunta se Tui ainda não veio visitá-la. Misa responde que já faz muito tempo, quase desde que foi internada no hospital, e que não teve notícias dele. Rena conta que ele abriu a própria empresa e está muito ocupado, o que pode ser o motivo de não tê-la visitado com mais frequência. Misa diz que entende que está muito feliz com a visita de Rena. Descobrimos que Misa está sozinha e que ninguém de sua família está vivo, exceto sua avó, que sofre de demência e nem se lembra dela. Também descobrimos que a mãe de Misa morreu de câncer de estômago, o que a assusta, pois ela não quer morrer como a mãe e sofrer como a viu sofrer em seus últimos dias. Mas um dia, Misa consegue. Ela recebe permissão para sair do hospital por apenas um dia, então quer ir à casa de Tomoya para visitá-lo, cozinhar para ele e ver como ele está. Mas ela não consegue encontrar um táxi, fica muito cansada de ficar em pé e desmaia de dor. Ela toma um analgésico para aguentar o resto do dia. De repente, um táxi para na frente dela. O motorista abre a porta e a deixa entrar. Ele parece saber o destino dela mesmo sem ela dizer nada. Estranhamente, Misa não consegue ver o rosto do motorista e, por mais que tente se concentrar, não consegue distinguir nenhum detalhe. O motorista diz que ela não precisa dizer para onde vai, pois ele conhece o melhor caminho, e pede que ela olhe a janela. Misa olha pela janela e, de repente, o tempo muda para inverno e começa a nevar. Em segundos, muda para outono e depois para primavera. Ela não entende o que está acontecendo, mas sente alívio. O taxista diz para ela não se preocupar com nada, pois encontrará alguém que resolverá tudo. Depois de um tempo, o táxi para em frente ao prédio onde fica o apartamento de Misa, o mesmo prédio onde mora Tomoya. Misa já adormeceu, então o taxista acorda para sair. Quando ela vai pagar, ele diz que ela é sua última cliente e que é seu último dia como taxista, então ela não precisa pagar. Ele a faz abrir as mãos e lhe dá muitos doces. Quando ela sai, Misa vai até o apartamento e ouve o som de água correndo lá dentro, mas há uma mulher perto. Misa se aproxima cada vez mais e ouve a voz da mulher dizendo: "Diga a Tomoya que ele só tem um pouco de tempo, e então o dinheiro estará com eles para que possam relaxar." Misa fica chocada ao entrar no quarto e ver Tomoya traindo com sua única amiga, Rena. O que dói ainda mais em Misa é que Rena lhe conta que ela e Tomoya estavam sentindo um novo tipo de solidão desde que ela ficou doente e foi hospitalizada, e que temiam que ela pudesse morrer. Foi isso que as aproximou. Misa chora, é claro, e diz que elas não aguentariam mais um mês porque os médicos já haviam dito a Misa, se ela tiver apenas um mês de vida e morrer, e quando perguntar sobre o dinheiro que mencionaram, Tomoya fica furioso e diz que é o dinheiro do seguro de vida dela, pois está esperando que ela morra para poder ficar com ele. Ele conta como foi forçado a viver com ela, que ela é uma esposa inadequada e sem graça, e que não tornou a vida dele nada confortável. Acrescenta que ela também era mesquinha e dificultava sua vida,
e que a morte dela seria um alívio para ambos. Então Misa olha para Rena e diz que não acredita que ela esteja fazendo isso com ela. Rena se transforma e diz que ela é ingrata por ter ficado ao seu lado quando todos a odiavam e ela não tinha amigos, mesmo sendo entediante e não tendo nada de especial que fizesse alguém querer ficar ao lado dela, e que Tomiya não a merece de forma alguma, e é por isso que a traiu com ela. Então Misa lhes diz que descobrirá o que aconteceu com a seguradora e transferirá esse dinheiro para sua avó, não para seu marido. Assim que ela sai do apartamento, Tomiya corre atrás dela, a agride e derruba sua bolsa, da qual saem alguns papéis, e descobrimos que eram cartas de agradecimento para Tamuya e Rina por causa de Misa. Ela queria se despedir deles antes de morrer e disse nas cartas que ele era um bom marido e que o amava, e que ela era uma amiga leal, mas não esperava que esse bom marido ainda quisesse estrangulá-la, matá-la e roubar seu dinheiro, e que essa amiga leal também viesse lhe dizer: "Adeus, você está aqui." E ela riu baixinho e a arrancou, jogando-a do prédio em que estavam. Ela morre e, de repente, Rina cai no chão, fingindo gritar porque isso significa que Misa se jogou. Mas o estranho é que, assim que Misa fecha os olhos e se entrega à morte, ela acorda de um sono profundo e se vê na empresa onde trabalhava. Diante dela está Sumo, o assistente do chefe do departamento, que havia saído da empresa por um tempo sem saber o que estava acontecendo. Ele a traz de volta e explica o que havia ocorrido. Misa então vai até o elevador e encontra Tomiya, mas sua aparência continua diferente. Ele está com um corte de cabelo antigo e corre em sua direção para segurar suas mãos. Apavorada, ela o solta e sai correndo, mas, enquanto corre, tropeça em tudo. Farina, que está rindo e conversando com ela como se nada tivesse acontecido, sai correndo, sem entender o que está acontecendo, pois a última coisa de que se lembra é de cair do prédio e morrer. Mas então, Farina vê um anúncio em um telão na rua sobre as Olimpíadas de 2015. Quando se concentra na data, fica chocada, pois significa que voltou 10 anos no tempo. Ao se olhar no espelho, vê-se 10 anos mais jovem. Ela não sofre mais de câncer e pode correr e pular por aí. Também está com muita fome e um apetite voraz, ao contrário de como era antes. Claro, a doença a impedia de comer as coisas que amava, então ela entra no restaurante mais próximo e pede quase tudo. Ela recebe uma ligação da Somo dizendo que eles a estavam esperando há muito tempo. Misa se lembra que, naquele momento, tinha uma apresentação na empresa sobre um novo produto, e que ela mesma faria a apresentação. Essa era a primeira apresentação de Misa na empresa, e ela se lembrava do que havia acontecido na anterior. Descobrimos que a apresentação foi um desastre porque Misa chegou atrasada. Misa corre para pegar um táxi porque não queria repetir o que aconteceu e queria uma segunda chance. Mas, assim que chega à empresa, percebe que está em apuros porque, 10 anos atrás, Rena lhe enviou o endereço errado para atrasá-la de propósito. Naquela época, Misa não sabia do plano de Rena. De qualquer forma, Misa corre para outra empresa onde a apresentação será realizada e, assim que ela entra no elevador da empresa e cai nos braços de um homem, ficando muito envergonhada. O homem diz que ela parece estar muito atrasada, então ela conta que trabalha em uma empresa de doces e que fará uma apresentação sobre um novo produto. Seu nome é Misa, e ele diz que já a viu várias vezes, mas não sabia seu nome. Ele se apresenta como Suzuki, o chefe do departamento de planejamento da mesma empresa de doces onde ela trabalha. Esta é a primeira vez que Misa encontra Suzuki. Enfim, ela corre para o corredor para fazer a apresentação e falha pela segunda vez. Ela retorna à empresa, genuinamente envergonhada, e encontra Rena lá se desculpando pelo ocorrido. Misa então se lembra de como ela foi ingênua ao pensar que Rena realmente tinha errado o endereço. De qualquer forma, Misa diz que nada aconteceu, que foi apenas uma situação normal, e então vai embora. Como Misa voltou no tempo, ela sente necessidade de reviver memórias do passado, então vai a uma simples doceria que ela e seu pai costumavam frequentar antes de ele falecer. Este é o seu lugar secreto, aquele para onde ela ia quando estava triste. Misa se lembra de suas memórias com o pai ali, e quando se concentra por um instante, reconhece o taxista que costumava levá-la, mesmo sem conseguir ver seu rosto. Isso porque o taxista era, na verdade, seu pai, já que ele também era taxista e costumava lhe dar doces da mesma forma que o taxista fazia. Ela não entende o que está acontecendo,
mas tudo o que sabe é que seu pai a salvou da morte e que essa segunda chance deve ter algum significado. De qualquer forma, Misa volta para casa profundamente comovida e quer usar essa segunda chance para melhorar sua vida. Mas então ela encontra uma mensagem de Rena lembrando-a do encontro delas. Descobrimos que este é o primeiro encontro oficial de Misa e Tomoya, e Rena está lá para conhecer um amigo de Tomoya, talvez algo aconteça entre eles. Misa decide se arrumar e ir ao encontro para ver o que acontece. E de fato, o que aconteceu há 10 anos está acontecendo novamente, mas ela é forçada a fingir que ama Rena e Tomoya. Misa não sabe como não percebeu isso antes. Rena sempre zombava dela e a humilhava na frente de todos, sempre tentando parecer melhor do que ela, e ela sempre ficava calada. Enfim, Misa não aguentava mais essa besteira porque Tomoya ia pedi-la em casamento, então ela o largou e fugiu. No dia seguinte, na empresa, Misa pegou um caderno e anotou os eventos mais importantes que aconteceram em sua vida e que ela precisava mudar, pois finalmente havia decidido se vingar de Toya e Rena. Sua mente estava tão absorta em seus pensamentos que ela estava parada em frente à chaleira fervendo e não percebeu. Mas antes que a chaleira explodisse, Suzuki chegou e a atingiu, e eles se afastaram de Misa, mas sua mão queimou com a água fervente. Misa segurou a mão dele e correu para a torneira. Ela diz a ele que sente muito pelo que aconteceu com ele por causa dela. Ele pede que ela se concentre por um momento, pois se ele não a tivesse visto, algo terrível poderia ter acontecido com ela. Mas Misa não entende como Suzuki interveio e mudou algo a tempo, quando tudo deveria ter acontecido como antes. Por exemplo, a chaleira estava prestes a explodir e queimar suas mãos. De qualquer forma, ela não está prestando muita atenção nisso por causa do que aconteceu com Suzuki. Naquele dia, Misa deveria encontrar Tomiya, que a convidou para um restaurante muito caro, e eles iriam oficializar o noivado. Ela se lembra de quando estava em transe e via Tomiya como o homem dos seus sonhos, e de como o admirava. Ela diz que até a menor coisa que ele lhe dá é muito importante para ela, e ela está satisfeita, mas desta vez Misa vai ao encontro dele, fingindo que o ama de verdade e repetindo o que fez antes. Tudo para se vingar. Mas vamos falar de Suzuki agora. Descobrimos que ele era colega de Misa na universidade e a conhece há muitos anos. Ele a observava de longe e sabia o quanto ela era gentil, mas era introvertido, por isso Misa não o notava. Suzuki ficou incrédulo ao reencontrar Misa na empresa onde ela trabalhava. Ele a observava de longe, mas ela continuava sem notá-lo e sempre focada em Tomiya. No dia seguinte, Misa o encontra em frente à empresa e o cumprimenta, mas ele não responde e se afasta com uma cara fechada, o que é típico dele. Enfim, Drina a vê. De repente, ela fica chateada e vai falar com ela, dizendo que não sabia que era próxima do chefe do departamento de planejamento e que poderia cumprimentá-lo. Misa diz que ele a salvou antes que ela queimasse a mão e se machucasse por causa dela, e que por isso queria agradecê-lo. Rena diz que Suzuki nunca olharia para ela porque ele é neto do presidente do conselho e filho do CEO, o que significa que ele é o herdeiro legítimo da empresa. Mas uma funcionária chamada Miko encerra a conversa, dizendo que há muito trabalho a ser feito e que não é hora para tais bobagens. Mais tarde, naquele mesmo dia, Misa está no banheiro e ouve a voz de uma garota pedindo ajuda, senão ficará trancada lá dentro. Sentindo-se muito envergonhada, ela ajuda Misa, e sabemos que essa garota é Miko, e ela é muito gentil. Ela continua agradecendo a Misa e dizendo que pediu ajuda a outras garotas, mas elas a abandonaram e ela foi a única que a ajudou. Então, ela diz que, a partir daquele momento, elas não precisariam mais dela e que ela retribuiria o favor. Quando Misa termina seu trabalho, ela vai à confeitaria onde gosta de sentar. Lá, ela encontra Suzuki sentado comendo doces e tomando chá. Ele se aproxima e a cumprimenta, e ela diz que está acostumada a sentar naquele lugar o tempo todo. A mulher que trabalha na loja, quando os vê conversando assim, anota o pedido de Suzuki e coloca na mesa de Misa, dizendo que eles são amigos, e então os deixa. Suzuki então pede permissão a Misa para se sentar, ela concorda, e eles sentam e conversam, descobrindo como seus métodos de trabalho são semelhantes. Ambos gostam de passar tempo sozinhos, experimentando diferentes tipos de doces e analisando sua textura, sabor e consistência para usar essa experiência no desenvolvimento de novos produtos para a empresa.
Nesse momento, Suzuki conta a Misa que uma confeitaria lançará novos produtos, mas a oferta será limitada a apenas um dia. Ele a convida para experimentá-los, mas Misa diz que infelizmente está ocupada. Descobrimos que, naquele dia, Reina levou Misa consigo para comprar um vestido, sem lhe dizer o motivo. No entanto, um dia Reina liga para Misa e pede que ela a acompanhe em um recado, novamente sem especificar o local, e Misa fica chocada. Quando Misa vê Reina usando o vestido que compraram juntas, ela a leva para uma festa de reencontro do ensino médio. Reina, claro, não tinha contado para Misa, então não se arrumou e pareceria comum e inferior a todos os outros presentes. Quando Misa pergunta por que ela não contou, Reina responde que se tivesse dito que era um reencontro, ela não teria ido. Isso porque o relacionamento de Misa com seus colegas do ensino médio não era dos melhores, eles costumavam intimidá-la e assediá-la bastante. Enfim, aquele dia foi terrível para Misa, pois ela foi humilhada na festa e eles não paravam de zombar dela. Ela saiu se sentindo, Maísa também está chorando, então vai para casa furiosa e joga fora todas as suas pulseiras e as roupas de Rina. Rina estava fazendo Maísa escolher suas roupas, selecionando as piores e fazendo-a acreditar que eram lindas. Maísa então decide ir com Suzuki experimentar os doces, mas não lhe conta que vai ao restaurante. Ela vai ao restaurante e reserva uma mesa. Quando Suzuki chega, ela está esperando por ele e pede que se sente com ela. Ela lhe diz que cancelou tudo para que possam experimentar os doces juntos. Quando recebem o cardápio para escolher o que pedir, Suzuki sugere que comprem todos os itens e dividam a conta, cada um pagando metade. Eles experimentam um produto e ela gosta muito da ideia. Eles fazem isso e conseguem experimentar todos os produtos e apreciá-los. Quando terminam a refeição, Suzuki pergunta a Misa o que ela vai fazer agora, e ela diz que vai embora porque precisa comprar roupas, já que jogou fora todas as antigas porque não gostava mais delas. Suzuki a convida para ir com ele e eles vão juntos comprar roupas para Misa. Como Misa está tentando economizar bastante, ela está acostumada a comprar roupas de segunda mão. Mas, enquanto caminham, Suzuki percebe que Misa gosta muito de um vestido. Ele parece muito bonito, mas, claro, é caro, por isso Misa não o compra. Quando terminam o que estão fazendo e chega a hora de cada um ir embora, Suzuki compra. Saboura dá um presente para Misa, que agradece e o aceita, dizendo que vai esperar uma amiga. Sua amiga entra e descobrimos que é Miko. Miko cumprimenta Suzuki e pergunta se ele é namorado de Misa. Ele diz que é apenas um amigo e sai. Antes de ir, ele diz a Misa que gostou do vestido que viu, mas não comprou, é muito bonito e vai ficar bem nela. Ele a aconselha a comprá-lo. Misa vai com Miko até a loja onde o vestido está, lembrando-se das palavras dele e também do que Tomoya disse sobre ela ser mesquinha, não ser bonita e dificultar a própria vida. Então ela entra e compra o vestido, toda sorridente. Depois de comprar o vestido, ela vai com Miko fazer um penteado novo e ousado. E tudo isso, claro, para se preparar para o reencontro, e de fato no dia da festa, Misa se arruma e vai ao local sem nem mesmo avisar Rena. Rena a vê lá e fica chocada com essa transformação. Além disso, as outras colegas de classe de Misa perguntam o que ela está fazendo ali e estão prestes a começar a zombar dela, mas Misa diz que foi perguntar por que a trataram daquela maneira e o que ela fez para merecer que sua vida no ensino médio fosse tão marcada pelo bullying. Elas dizem que ela tem muitos segredos e continuam dizendo que descobriram que ela tratou Rena mal porque Yuto tinha uma queda por ela, e Yuto era alguém por quem Misa já teve um relacionamento. Ela gostava dele, e ele também gostava dela. Mas como Rena não gostava de ver Misa feliz ou melhor do que ela de alguma forma, decidiu se aproximar de Yuto e espalhar boatos de que Misa a tratava mal porque Yuto gostava dela. Foi isso que fez com que aquelas garotas intimidassem Misa, e como ela era inocente, não teve coragem nem de perguntar o porquê. Então Misa olha para Rena e pergunta se ela realmente contou a elas que fez aquilo com ela. Rena fica nervosa e começa a chorar, dizendo que não é hora de falar sobre isso, que é um assunto antigo e que elas deveriam estar se divertindo. Ela quer encerrar a conversa, claro, mas Yuto está na festa, então ele intervém, vai até Misa, pede desculpas e diz que sente muito. As palavras de Rina sobre ela se provaram verdadeiras, e ele realmente a odiava porque Rina o fez perceber o quão horrível ela era.
Ele também conversou com as meninas, dizendo que Misa estava sendo injustiçada, então Misa chorou e disse a Rina que não queria mais ser amiga dela. Ela foi embora, e estava chovendo. Misa estava andando sem guarda-chuva, mas de repente Suzuki correu em sua direção com um guarda-chuva, dizendo que ela pegaria um resfriado. Ele então a levou para casa. No dia seguinte, Rina decidiu que não deixaria as ações de Misa impunes. Quando sentiu que algo estava se desenvolvendo entre ela e Suzuki, decidiu conquistá-lo. Ela esperou por Suzuki na entrada da empresa, derrubou coisas na frente dele e fingiu ter caído e machucado a perna para poder se jogar em seus braços. Mas a garota, nosso filho Suzuki, o filho do idiota, não lhe dirige uma palavra sequer. Ele a deixa e vai embora. Mais tarde, quando Misa vai à empresa, recebe uma ligação de Yuto, por quem ela era apaixonada e que lhe causou muitos problemas. Ele quer convidá-la para seu restaurante como uma espécie de pedido de desculpas, então ela aceita o convite e vai até ele durante seu horário de almoço. Ela descobre que Yuto se tornou um chefe muito habilidoso e abriu um restaurante, que também é um grande sucesso. Ele lhe diz que sente muito pelo que aconteceu por sua causa e que teve que mentir para eles naquela época porque ela nunca lhe fez mal. Misa diz que o que aconteceu e que ela já superou. Mas, de repente, Rena entra, tendo ouvido Misa falando ao telefone. Ela segue e pede para se sentar com elas. Nesse momento, ela pede desculpas a ambos, dizendo que sente muito e que realmente ultrapassou os limites. Ela só tinha medo de que, se Misa se envolvesse com ele, a amizade entre eles acabaria e eles se afastariam. Misa, é claro, sabe que ela está mentindo e apenas finge perdoá-la. Mas, quando retornam à empresa de Misa, ela percebe que Reina tem um novo alvo, Suzuki. Reina está tentando se aproximar de Suzuki bem na frente de Misa. No entanto, há outro problema que Misa precisa resolver, a questão da assistente do chefe do departamento, Sumo. Isso porque o chefe do departamento é corrupto e a pressiona constantemente no trabalho, encontrando defeitos nela até forçá-la a deixar a empresa. Infelizmente, a vida dela piora depois que ela sai, e é por isso que Misa vai. Você a ajuda e lhe diz que o chefe do departamento lhe conta os pontos em que ela deve se concentrar e os erros que ele lhe apontará textualmente para que ela não os cometa. Graças à ajuda de Misa, Sumo escapa de muitos infortúnios, e eles continuam sendo fortes amigos. Sumo permanece amigo de Misa e Miku terceira, e um dia Misa está na empresa e vê Suzuki dirigindo em alta velocidade, o que a preocupa, então ela sai. Ela o vê indo encontrar Miku e ambos estão tentando evitar que alguém os veja, e parece que eles estão em um relacionamento secreto, especialmente porque Miku está abraçando. Misa fica muito chateada porque Miku é sua amiga e ela não lhe contou, e Suzuki foi muito gentil com ela, o que ela ainda vê como um sinal de manipulação. É por isso que, a partir desse dia, Misa termina seu trabalho com Suzuki, o deixa e segue em frente. Ela está sempre tentando ignorá-lo, mesmo que não haja motivo algum para lidar com ele. Misa é forçada a ficar com Tomiya para se vingar dele também, embora não o suporte. Um dia, Misa está saindo com Tomiya quando ele, de repente, diz que vai passar a noite no apartamento dela. Quando Misa diz que está ocupada e não pode, o cara grosseiro fica bravo e diz que vai fingir que não ouviu nada. Ele realmente vai até a casa dela para passar a noite, mas Misa puxa a mão dele e diz para ele parar de ser egoísta. Ela diz que está ocupada e vai embora. Alguns dias depois, a empresa organiza uma viagem para todos, e Misa é obrigada a viajar com Tomiya e Rena no mesmo carro. Durante toda a viagem, Rena tenta sabotar Suzuki. Tomiya fica com ciúmes dele porque ouviu dizer que ele está tentando se aproximar de Misa, mas Suzuki também não se sente confortável com Misa o ignorando. Quando ela está sozinha, ele vai até ela e pergunta por que ela o está ignorando. Ela fica muito brava e diz que é parente de Tamuya e que eles vão se casar em breve, e que não pretende dar a ele a chance de brincar com seus sentimentos. Ela conta que o viu com Miku e que o comportamento dele com ela não foi apropriado. Ela sempre concorda com o relacionamento dele com Miko, então ele ri muito e diz que Miko ainda é sua irmãzinha, e que ele se mantém escondido de todos para que ninguém se aproxime dela, pois ele é um intermediário e se aproveita dela. Ela fica muito arrependida e diz que está extremamente envergonhada, então ele diz que não está interessado e que o importante é que ela não o veja como um monstro. Depois, eles vão se sentar sozinhos,
comendo uvas e rindo. Sobre o que acabou de acontecer, Rena os vê e fica chateada e com ciúmes porque todas as suas tentativas falharam. Então, no caminho de volta da viagem, ela pede a Suzuki para ir com ele porque quer conversar sobre algo importante. Suzuki a leva, mas Rena não tem nada a dizer. Ela só quer que toda a empresa saiba que ela é próxima dele para irritar Misa. Mas Suzuki sabe o que ela está tramando e diz que quem machuca os outros sem sentir remorso acabará recebendo o que merece. Ele continua dizendo que ela é horrível e que ninguém gostaria de ser namorado dela. Como não aguenta mais, ela pede para ele parar o carro e sai para entrar no carro com Tomoya. Mas Reina ainda não quer ir embora sem fazer algo para irritar Misa, então ela vai até Suzuki, se aproxima da cabeça dele e o xinga. Mas todos veem que ela o estava beijando porque está escuro. Reina volta para o carro com Tomoya e eles permanecem em silêncio durante todo o caminho. Reina pede para Misa ficar com ela esta noite só porque quer conversar. Misa concorda, e elas chegam em casa e trocam de roupa. Reina começa a perceber que suas fotos com Misa sumiram, então Misa diz que está decorando a casa. Misa então pergunta a Reina sobre o que ela queria conversar, e Reina responde que, um dia, ela viu caminhando na chuva sob o guarda-chuva de Suzuki e pressentiu que algo estava acontecendo entre eles, mas não conseguiu mais ficar calada. Mentiu, dizendo que Suzuki era um assediador e que a havia assediado, e que o que aconteceu entre eles naquele dia foi apenas para atraí-lo. Tentou assustar Misa, então Misa fingiu estar assustada e disse a Reina que era sua melhor amiga, pois Suzuki poderia ter feito o mesmo com ela. Daquele dia em diante, Misa passou a ignorar completamente Suzuki na empresa, fazendo-o sentir que havia feito algo para chateá-la. Então, um dia, ele tentou falar com ela e correu atrás dela, mas Misa segurou sua mão e eles se esconderam porque Reina os observava. Se Reina os tivesse visto juntos, o plano de Misa para enganá-la não teria dado certo. Ela se afastou dele. O importante é que Misa se senta com ele e diz que não quer que Reina os veja juntos. Suzuki diz que fará o que ela quiser, mas antes de ir embora, precisa se defender. Ele diz que não tocou em Reina nem nada, ela apenas se aproximou demais e o insultou. Isso porque, quando ela entrou no carro com ele, ele gritou com ela e se recusou a deixá-la se aproximar. No dia seguinte, Misa liga para Reina e combina de se encontrarem. Quando se encontram, Tomoya chega. Misa os reuniu para saírem juntos antes do casamento. Durante todo o passeio, Misa finge o quanto ama e se importa com Tomoya, como se ele fosse seu próprio filho. No final do passeio, eles vão se sentar em um lugar tranquilo, e Misa começa a conversar com ele sobre sua situação financeira e o dinheiro que investe. Ele conta que investe em criptomoedas e que conseguiu juntar 10 milhões de ienes com esse investimento. Misa então finge estar impressionada com seu canto extravagante, o que obviamente é uma tentativa de atrair Reina com o dinheiro. De fato, assim que Misa os deixa sozinhos e vai ao banheiro, ela volta e encontra Reina brincando com o logotipo da Tomoya. Ela percebe que seu plano funcionou e que Reina está tentando sequestrá-la novamente. Um dia, Reina pede para se encontrar com Tomoya a sós, sem Misa, e diz que está preocupada com a amiga, mas que precisa contar a ele para que ele possa ajudá-la. Ela conta que ouviu rumores sobre um relacionamento entre Misa e o chefe do departamento de planejamento. Suzuki teme por sua vida por causa desse homem, especialmente porque a mãe de Misa a abandonou, junto com seu pai, para fugir com outro homem, e isso continua sendo um segredo de Misa. Ela não contou a ninguém além de Reina, e prefere provocá-lo, dizendo que tem o direito de fazer isso porque Suzuki é um homem rico, bonito e poderoso, e qualquer garota que goste disso vai se aproveitar. Ele bebe muito e vai até Misa, que continua concentrado em seu trabalho, e diz que lhe dará uma carona, mas não consegue esperar até chegarem em casa. No meio do caminho, ele pergunta sobre o relacionamento dela com Suzuki, mas Misa não responde e continua querendo ir embora, então ele a agarra violentamente pelas mãos para que ela fale, e quando Misa demonstra medo, Tomoya diz que ela não precisa ter medo, pois isso é normal para ela e sua família, porque assim como sua mãe fugiu com outro homem, ela vai fugir com Suzuki. Ela fica chocada com o que ele disse, pois não esperava que Reina dissesse nada a ele. Quando Misa se afasta chateada, Tomoya segue e lhe dá um tapa. Misa vai para casa chorando. Ao chegar em casa, sente uma dor terrível no estômago,
E esses são os sintomas do câncer que ela terá. No dia seguinte, na empresa, Rena trata Misa como se nada tivesse acontecido. Depois do trabalho, Tomoya pede para conversar com Misa e diz que sente muito, mas que estava bêbado e não conseguiu se controlar. Ele lhe dá um contrato para um apartamento muito caro e bonito e diz que será o apartamento deles, onde se casarão. Misa diz que não o perdoa pelo que ele disse nem pelo tapa. Tomoya diz que não o perdoa. Misa está convencida de que estava errada e o estava traindo. Quando ele decidiu perdoá-la, ela ficou chateada. Misa ri e diz que quer terminar, que não é obrigada a ficar com alguém como ele. Ela o deixa e vai embora. Em seguida, vemos Suzuki, que terminou o trabalho e está saindo. Ele encontra sua irmã, Miko, e descobre que ela deveria sair com Misa, mas Misa lhe conta que terminou com o noivo e está cancelando a reserva do apartamento onde iria se casar. De repente, Suzuki se assusta e corre para o apartamento de Misa porque, naquele momento, Misa está parada em frente ao apartamento, no mesmo lugar onde realmente morreu. Por causa das memórias sobrepostas, Misa sente que o que aconteceu com ela acontece de novo, e ela realmente caiu do prédio e morreu, mas desta vez Suzuki a pega e a abraça enquanto ela chora. Ele diz que não vai deixá-la morrer de novo. Descobrimos que Suzuki não é apenas um colega de Misa na universidade, é mais do que isso. Como ele a observava e se importava com ela, ele conhecia o pai dela. Certa vez, o pai dela foi até a universidade e não conseguiu encontrá-la, e Suzuki o ajudou a localizá-la. Também descobrimos que Suzuki foi profundamente afetado pela morte de Misa em sua primeira vida. Enfim, Misa e Suzuki precisavam tomar um banho para se acalmarem depois do que aconteceu, então foram para o apartamento que Misa havia cancelado a reserva. Ela entrou para tomar banho e Suzuki a seguiu, mas Misa não entende o que está acontecendo e pergunta como ele sempre está lá quando ela precisa de ajuda. Suzuki diz que não a está perseguindo, mas que a conhece há muito tempo. Ele conta que foram colegas na universidade, mas ela nunca lhe deu muita atenção. Quando a viu novamente na empresa, não acreditou, pois praticamente não tem amigos e ela é a única pessoa que ele conhecia da universidade. Misa fica chocada e não sabe o que dizer. Enquanto isso, Tomiya está bebendo e liga para Rina, contando que Misa terminou com ele. Ele não para de chorar, e essa é a chance dela. Ela tenta consolá-lo e diz que está lá para ele. Então, um dia, acontece um evento na empresa e trata-se da distribuição de caixas de doces para pessoas muito importantes no ramo de investimentos como forma de propaganda para seus negócios. Mas Misa se lembra muito bem de que esse evento foi o motivo da humilhação de Miko, que a obrigou a deixar a empresa. Isso porque o chefe de departamento corrupto fez algo terrível e a incriminou. Ele deu ao investidor uma caixa de doces com amendoim, sabendo que ele era alérgico. Então, Misa está determinada a não deixar que isso se repita e decide se livrar completamente desse tipo de doce. No entanto, ela descobre que Suzuki já se desfez dele e o guardou no depósito, então ela não entende como ele descobriu. De qualquer forma, isso não resolve o problema, pois o chefe de departamento, em sua estupidez, vê os doces no depósito e decide. Ele pega por vontade própria e, no caminho, encontra esse investidor e lhe entrega os doces. Quando o investidor diz que tem alergia a amendoim, o chefe do departamento diz que lhe dará uma lista dos ingredientes da caixa. Ele chama Rena para trazer a lista, mas Rena simplesmente pega qualquer pedaço de papel que encontra e entrega a ele para se sentir mais tranquila. Depois do ocorrido, ela se aproveita da situação e vai até Tomoya, chorando e dizendo que se sente sozinha. Ela diz coisas que comovem Tomoya, porque ele é um homem muito fraco, e o convence de que, se eles traírem Misa apenas uma vez juntos, não será considerado traição. Ele, como um anjo da guarda, acredita nela e ouve cada palavra que ela diz. É isso que ela quer, e Misa está apenas parada observando. Apesar de estar feliz por seu plano ter funcionado, ela está chorando porque foi traída pela segunda vez. Mas Suzuki a impede e a faz desviar o olhar para que ela não fique chateada. No dia seguinte, na empresa, Rena vai até Misa e a cumprimenta de forma muito grosseira. Quando Tomiya entra, ela pergunta sobre o sono dele e se ele dormiu bem ou não. Misa os deixa e vai embora, enojada. Enfim, o problema com o amendoim acontece novamente, mas desta vez o chefe do departamento não é o único culpado,
Porque Rena também cometeu um erro e escolheu o caminho mais fácil, entregando qualquer documento ao investidor. Eles descobrem que o investidor está no hospital em estado crítico e que o culpado precisa confessar para ser punido e arcar com as consequências. A responsabilidade recai sobre o chefe do departamento, que não confessa nada, nem sobre si mesmo nem sobre Rena, porque está obcecado por ela e disposto a tudo para protegê-la. Ele então tenta culpar Miko, já que distribuir as listas de componentes era trabalho dela. Quando Misa decide intervir e confessar sobre o chefe do departamento, Suzuki a impede, dizendo que ele mesmo investigará. Parece que ele tem um plano. Descobrimos que a traição se tornou comum para Tomoya, a ponto de ele dizer a Rena que, mesmo se casar com Misa, ela sempre será sua amante e o relacionamento deles continuará. Suzuki então vai com o chefe do departamento e Miko até o investidor e sua esposa para descobrir quem é o verdadeiro culpado. Também descobrimos que Suzuki já havia preparado provas, na opinião de sua irmã, e filmado todo o ocorrido. É dele mesmo, e o vídeo mostra Rena pegando o papel e entregando ao investidor, o que significa que sua irmã é inocente. Então, o chefe do departamento vai se desculpar com ele, dizendo que não estava prestando atenção e pensou que a culpa era de Miko. Mas, por algum motivo, Suzuki se lembra do que aconteceu na primeira vida de Misa e percebe que cometeu um erro terrível. Ele não acreditou na irmã e a demitiu da empresa. É por isso que ele está tentando se redimir. No dia seguinte, na empresa, Misa quer expor Toya, então chora no meio do escritório e conta que descobriu que ele está traindo com sua melhor amiga, Rena. Ela se senta no chão chorando, e a notícia continua se espalhando até ouvi dizer que Rena e Tomoya ficaram devastados, e não só isso, mas o próprio Suzuki investigou o que aconteceu com o investidor e fez o chefe do departamento confessar, incriminando a si mesmo e a Rena. Por causa do que Rena fez e da notícia da traição que se espalhou, Suzuki a demitiu da empresa e mandou que ela arrumasse suas coisas e fosse embora. Na saída, ela encontrou Misa e tentou se desculpar, dizendo que eram amigas e que não podia perdê-la. Misa disse que Tomoya havia se desculpado e dito que o relacionamento deles foi passageiro e sem sentido, apenas um erro, então ela decidiu perdoá-lo. Ela disse a Rena que também a perdoava porque, coitada, ela havia perdido o emprego e não tinha mais amigos, e sua situação era patética. Ela a deixou furiosa e foi embora. Rena não aguentou, ela mantém silêncio sobre o que aconteceu e vai se desculpar com Misa na frente de todos da empresa, contando que infelizmente está grávida de Tomiya. Misa chora na frente de todos, mas na verdade, está muito feliz com a notícia. Descobrimos que Misa superou o ocorrido rapidamente e a vemos comemorando com sumo por ter sido promovida a chefe do departamento, já que o antigo chefe foi transferido para o depósito e era apenas uma questão de tempo até ser demitido novamente. Descobrimos que, por causa da gravidez de Rena, Tomiya teve que se casar com ela, pois toda a empresa sabia e ele não podia abandoná-la. Sua mãe aceita a notícia e começa a preparar Rena para ser esposa do filho, mas a mãe de Tomiya é muito controladora, o que é difícil para Rena. Também descobrimos que Suzuki e Misa começaram a se aproximar mais do que antes, a ponto de saírem juntos. Foi um passeio muito especial, na antiga universidade deles, para que pudessem relembrar o passado e conversar sobre como sempre estavam juntos sem que Misa percebesse. Os dois se sentaram em frente a um lago na universidade, e Misa contou que costumava ir lá todos os dias porque havia uma tartaruga que ela comia. Infelizmente, na época em que seu pai faleceu, o lago secou, e quando Misa voltou para buscar a tartaruga, não a encontrou e pensou que ela tivesse morrido. Então, ela encontrou alguém que havia deixado um bilhete para ela em uma árvore, dizendo que a tartaruga estava bem e que ele cuida dela pessoalmente a partir daquele dia. E Misa chama aquele que fez isso de seu anjo da guarda, mas ela ainda não sabe quem ele é, claro. Não é preciso ser um gênio para descobrir que Suzuki é quem pegou a tartaruga e que ele é o anjo da guarda de Misa, mas ele não conta a ela. Enquanto isso, Tomiya não consegue se casar com Rena e sente nojo dela, então ele vai encontrar Misa e implora para que ela volte para ele e se case com ele. Misa diz que não pode fazer isso, principalmente porque Rena está grávida de seu filho. Ele diz que se casará com ela e pagará qualquer preço por ela. Mas o que mais faz Misa rir é que Tomiya lhe conta que perdeu todo o dinheiro que estava investindo e que precisa da ajuda dela. Caso contrário,
as dívidas que ela tem o aprisionarão. Então Misa lhe diz que não é obrigada a ajudar alguém que é um traidor como ele, e que ela não é sua mãe porque faz isso, e o deixa e vai embora. Depois disso, chega o dia do casamento de Reina e Tamuya, e Misa permanece indo sozinha para não parecer que está quebrada, mas Suzuki não a deixa sozinha e entra no salão com ela como se estivessem vindo juntos. Misa prefere se lembrar de seus dias com Tamuya, quando ela estava exatamente no lugar de Rina, mas para mostrar que é forte, ela sai e diz algumas palavras à noiva, sua amiga, e ao noivo, seu antigo noivo, e diz que eles são parecidos um com o outro, e é por isso que se casaram, e que realmente não têm certeza um do outro. Ela pede a Toya que o distraia da amiga, sai do salão e caminha, e Suzuki vai atrás dela, e embora a alegria permaneça na véspera de Ano Novo, o tempo continua frio. Então Suzuki oferece a Misa a chance de ir à casa dele e ir embora mais tarde, pelo menos o ambiente estará melhor. Mas quando Misa entra na casa, ela vê a tartaruga que ele cria e a reconhece como a tartaruga da faculdade, porque ela tem uma marca distintiva no casco. Ela olha para Suzuki com lágrimas nos olhos e diz que ele agora é seu guardião. Ele lhe dá um lenço de papel e diz que está pronto para fazer qualquer coisa para vê-la feliz e nunca triste. Ele confessa seu amor por ela, e Misa diz que também o ama. Mais tarde, Rena fica surpresa ao descobrir que Misa bloqueou em todos os lugares e ela não consegue contatá-la. Mesmo quando vai à casa de Misa, encontra-a vazia porque Misa se mudou. Em outro lugar, Rena descobre que Misa se mudou para o apartamento de Suzuki porque agora eles estão oficialmente namorando. Além disso, Yuto se tornou amigo deles e está muito próximo de Miko, a irmã de Suzuki. Parece haver algo entre eles. Rena fica arrasada porque a escolha de Misa é melhor que a dela, e ela praticamente perdeu tudo. Ela caminha pela rua relembrando seu passado, e descobrimos que sua mãe era alcoólatra e uma mulher terrível que nunca se importou com ela. Quando o pai de Rena se cansou do que estava acontecendo, ele se apaixonou por outra mulher e se casou com ela. Por causa disso, a mãe de Rena começou a tratá-la ainda pior, até que um dia diz a Rena que ela é a razão de tudo de ruim que lhe aconteceu e que não a considera sua filha. A mãe de Rena então se joga da sacada e morre. O choque psicológico é agravado pelo fato de o pai de Rena tê-la abandonado e deixado sozinha, desaparecendo com sua segunda esposa. Rena foi obrigada a morar com a família de sua mãe, que também não a suportava. Enfim, vamos falar de Suzuki, que dá um presente para Misa, um check-up médico completo. Ele diz a Misa que a saúde deles é a coisa mais importante e que quer ter certeza de que ela está bem. Misa faz o check-up e suspeita que Suzuki sabe que ela já morreu antes, porque quando ele assegurou antes que ela caísse do prédio novamente, disse que não a deixaria morrer de novo. Ele está sempre lá quando ela precisa, como se soubesse que algo vai acontecer. Agora ele está cuidando da saúde dela como se soubesse que ela vai ter câncer, mas ela não sabe como confrontá-lo nem o que dizer. Um dia, Sumo pede para falar com Misa e Miko, dizendo que quer deixar a filha com elas porque descobriu que o marido a está traindo e quer pegá-la em flagrante. Ela sabe que a amante dele estará com ele na casa delas. Misa e Miko não podem deixá-la e vão com ela até a casa. O marido de Sumo realmente a está traindo, mas o que destrói Misa é que o marido e a amante estão dizendo a mesma coisa para ela. O que aconteceu com Misa está acontecendo com ela. Sumo sai de casa e quer ligar para a polícia, mas o marido tenta tomar o telefone à força. Isso é a mesma coisa que aconteceu com Misa, e ela morreu por causa disso. É por isso que Misa corre para ajudá-la antes que ela cai, mas Sumo segura a barriga com dor e cai escada abaixo, indo parar no hospital. Lá, Misa descobre que Sumo está com câncer de estômago. Ela vai ficar com Tomoya. Quando ele volta para casa, encontra Rina preparando o jantar. Ela diz que quer conversar com ele e conta que uma gangue foi até sua casa e tentou agredi-la, alegando que ele havia pegado dinheiro emprestado e estava devendo uma grande quantia. Tomoya diz que a reconheceria e explica que a dívida é de apenas 26 milhões de ienes. Rina se levanta calmamente e prepara o jantar, que é composto principalmente de salsichas. Tomoya diz que essa comida não é adequada para o filho deles, mas Rina responde que ele não tem filho e que estava zombando dele para que ele se casasse com ela e roubasse o bebê de Misa, mas que foi tola. Misa riu dela e permitiu que ela roubasse alguém que tinha uma dívida em sua conta. De repente, Tomiya percebe sua mãe parada na porta,
que ouviu tudo e sabe que Hina também riu dela. Ela cai no chão, desmaia e é levada para o hospital. Depois de alguns dias, Maemisa volta para casa e conversa com Suzuki ao telefone. De repente, Suzuki ouve a voz de Maemisa e percebe que ele estava esperando. O comportamento de Maemisa continua suspeito e assustador, e ele lhe diz que sua vida foi arruinada por causa dela e que, se ela tivesse concordado em se casar com ele, nada disso teria acontecido. Ele também informa que Hina não está grávida nem nada do tipo, o que faz sua mãe desmaiar. Ele se aproxima dela em silêncio. Ele está em transe e não sabe se ela vai se recuperar ou não. Ele está perseguindo Misa, tentando estrangulá-la e matá-la, mas felizmente Suzuki chega e eles conseguem escapar. Tomiya é forçado a ir embora, mas antes de partir, diz a ela que destruirá a vida dela assim como ela destruiu a dele. De qualquer forma, Suzuki volta para casa com Misa e lhe designa um guarda-costas particular. Ele lhe diz que Tomiya se tornou uma grande ameaça. Mas sem qualquer preâmbulo, Misa diz a Suzuki que quer lhe contar algo. Ela morreu antes, esta é sua segunda vida, e de repente se vê transportada 10 anos para o passado. O que a impede de se perdoar é que ela teve câncer de estômago, e agora é seu amigo Sumo quem está com câncer. E se este é o preço, o que a faria viver outra vida? Ela não quer viver de jeito nenhum e não quer ver sua amiga sofrer por sua causa. Mas, de repente, Suzuki fica furioso e diz a Misa que ela enlouqueceu de vez. Ele diz que está terminando com ela e que não quer vê-la novamente. Ele sai de casa e vai embora. Misa não entende por que ele fez isso. Todos os homens da série são loucos, e isso é o mais importante. Quando Miko descobre pelo irmão o que aconteceu com Misa, ela vai ficar com ela e diz que não a deixará até ter certeza de que ela está segura de Rena e Tomoya. Mas Misa recebe uma ligação de Sumo, que pede que ela vá ao hospital com Miko. Então, as duas vão. Sumo quer contar que Suzuki conseguiu uma vaga para ela em um hospital muito melhor, com um médico especialista em sua doença, para que ela possa fazer uma cirurgia. A operação é rápida e o tumor é removido. As chances de Sumo são muito melhores do que as de Misa, porque ela descobriu sua doença cedo, o que lhe deu a chance de remover o tumor e se recuperar normalmente. Misa chora e diz a Sumo que está feliz por estar bem, mas ninguém entende por que ela está chorando tanto. Depois que terminam com Sumo, eles recebem uma ligação de Yuto dizendo que Suzuki esteve com ele há pouco tempo e que eles precisam ir rapidamente. Quando chegam, ele lhes conta que Suzuki o procurou preocupado e lhe entregou um envelope, pedindo que ele ficasse de olho em Misa e, se algo acontecesse com ele, como se ele morresse, que abrisse o envelope e lhe entregasse o conteúdo. Misa pergunta o que há no envelope, e Yuto lhe diz que o abriu e encontrou procurações para uma casa, muitas outras coisas e também uma conta bancária, em 150 milhões de ienes, como se estivesse garantindo a vida dela caso morresse. Eles ligam para ele, mas ele não atende. Então, ele liga para Tomiya e diz que quer encontrá-lo para chegar a um acordo. O outro cara diz que irá, mas, ao sair, leva uma faca consigo. Quando o rei não vê, ele diz que é para autodefesa e vai embora. Enquanto isso, Misa e Miko vão à casa de Suzuki e vasculham seu laptop em busca de qualquer coisa que possa revelar seu paradeiro. Elas descobrem que ele está viajando para o lugar onde Misa cresceu e alugou um carro para chegar lá. Quando Misa examina o laptop de Suzuki, ela descobre que ele havia planejado tudo o que aconteceria com ela, seu casamento, os encontros que ela marcou com Tomiya, seus problemas no trabalho e tudo mais. Algo que Misa estava tentando mudar, ele já sabia e até a estava ajudando. Mas o que mais aterrorizava Misa era que ele havia escolhido um dia específico para sua morte, e esse dia coincidia com o dia em que eles morreriam. Descobrimos que Suzuki sabia que Tomiya e Rena eram os responsáveis pela morte de Misa e que ele era o motivo de suas prisões. Enquanto Tomiya ia para a casa de Suzuki, sua mãe acordou e Rena estava sentada ao lado dela. Mas assim que a mãe de Tomiya viu Rena, começou a xingá-la e quis chamar os médicos para expulsá-la. Rena deu um soco no nariz dela, quebrando. Descobrimos então que Suzuki estava viajando para o lugar onde Misa cresceu para visitar o túmulo de seu pai e tranquilizá-lo sobre sua filha. Ele vai cuidar dela, e quando chegar, Tomoya e Suzuki o levarão para o carro. Ele diz que estão indo para algum lugar e que será muito bem pago para que ele e Misa possam ir embora.
Mas, na verdade, Suzuki quer morrer e levar Tomoya com ele. Ele diz que o responsabilizará por tudo que fez em suas vidas antiga e nova. Suzuki dirige muito rápido e quer jogar o carro da ponte, mas de repente eles encontram Misa na frente deles. Suzuki para o carro com dificuldade, é claro. Misa vai até o carro, abre a porta, tira Tomoya e entra em seu lugar. Ela faz Suzuki ir embora, deixando Tomoya no meio da estrada. Os dois vão a algum lugar para conversar, e Misa diz a ele que tudo o que ele ia fazer era loucura. Ela diz que sabia que ele já havia morrido antes, assim como ela, e de fato, Suzuki fica profundamente abalado, e descobrimos que ele a amava intensamente e a observava de longe. Quando a encontrou com ele na empresa, não conseguia acreditar que era uma segunda chance para se aproximarem. No entanto, ele não teve essa chance, pois ela se casou com Tomoya imediatamente. Quando ela morreu, ele estava no mesmo lugar, o que o chocou ainda mais. Depois de vingá-la e prender seus assassinos, ele não tinha mais motivos para viver. Ele dirigia em alta velocidade e morreu na ponte onde queria que Toya morresse com ele. Ele diz a Misa que pensava que, quando Toya morresse com ele, a livraria de qualquer perigo e ela finalmente poderia viver sua próxima vida em paz. Pouco depois, Misa começa a chorar e diz a ele que ama sua vida porque está com ele e quer viver o resto dela ao seu lado. Ele diz que está sendo egoísta e a privando de si mesmo. Suzuki conta que, quando morreu repentinamente, se viu em um táxi, e o motorista era o pai dela, que o trouxe de volta à vida. Quando dormiu e acordou, se viu em 2015, ou seja, voltou 10 anos no tempo. Ele imediatamente entendeu que havia viajado no tempo, então foi à empresa para assistir à apresentação. Quando Vivi entrou no elevador, foi a primeira vez que a viu desde sua morte. É por isso que ele sente que fez o que queria e que agora pode morrer. Eles então concordam em passar o resto de suas vidas juntos e aproveitar a segunda chance. Nesse momento, Miko liga para Misa e pede que ela abra o Instagram. Imediatamente, Rena vê o que postou e, quando Misa faz o mesmo, descobre que Rena postou uma foto com a avó de Misa. Rena realmente sequestrou a avó de Misa do asilo onde ela está internada e quer jogá-la na neve para matá-la e partir o coração de Misa. Misa e Suzuki vão até o asilo e procuram por toda parte pela avó. Eles são forçados a se separar e Misa consegue encontrar Rena. Ela corre e a ataca, e elas lutam. Nesse momento, Suzuki encontra a avó de Misa e a entrega às enfermeiras do asilo para que a devolvam. Ele então vai atrás de Misa. Quando Rena percebe que não conseguirá acabar com Misa, ela precisa deixá-la ir embora. Tomoya consegue chegar a um supermercado, caminha, compra um carregador e descobre que sua mãe acordou e estava se sentindo melhor, então ele ligou para ela e a encontrou chorando. Ela lhe contou que, assim que acordou, Rena a agrediu, quebrou seu nariz e foi embora. Tomoya não teve tempo de procurar Rena porque a encontrou parada na sua frente no supermercado. Ele fingiu estar muito preocupado com ela e disse que sabia que ela havia agredido sua mãe, mas que havia decidido perdoá-la e até se reconciliaria com ela em relação à sua mãe. Ele já havia decidido se livrar dela porque o seguro de vida dela valia 100 milhões de ienes, e ele seria o beneficiário, já que era seu marido. No dia seguinte, Rena ligou para ele e disse para ir imediatamente ao hospital porque o estado de sua mãe havia piorado. Ele entrou no carro e saiu em disparada, mas de repente seu telefone tocou. Era a Rena, então ele atendeu e a encontrou. Ela ri e diz que ele é péssimo em esconder seus sentimentos. Ela percebe que ele está tentando matá-la para receber o seguro, e é por isso que ele caiu na armadilha que estava armando para ela. Ela diz que cortou os freios do carro dele e que ele não chegará ao hospital a tempo, pois está prestes a sofrer um acidente e morrer. Quando ele tenta acionar os freios, descobre que eles não funcionam, e a alta velocidade confirma que ele vai morrer. Ele consegue chegar até Tomoya nos momentos finais de sua vida e liga para Misa, dizendo que sente muito por tudo que fez a ela, mas que não suportaria a ideia de ela o deixar por outro homem. Ele agradece por tudo que ela fez por ele e se arrepende profundamente de tudo que fez. De repente, Misa ouve um baque. É uma situação difícil. Tomoya bateu o carro contra uma parede, felizmente, morreu. Descobrimos que Reina desapareceu em seguida. Alguns dias depois, ela vai encontrar Suzuki e diz para ele ir com ela imediatamente,
sem entregá-la à polícia nem fazer mais nada, se ele realmente quiser Misa de volta viva, já que ela também a sequestrou. Reina vai até o antigo chefe do departamento, que Suzuki transferiu para o depósito, e diz a ele que, se ele ajudar a se vingar de Suzuki, Misa se casará com ele em 2 dias. Como ele é obcecado por ela e estúpido, concorda imediatamente. Ele compra uma arma de choque e sequestra Misa. Quando Suzuki vai com Reina, ele tenta estrangulá-la para que ela diga onde está, mas ela tem uma faca e o esfaqueia, dizendo que ele perdeu a chance. Ela vai até o carro com o chefe do departamento para descobrir o que fazer com Misa. Quando Misa acorda, ela se vê em um parque de diversões, em uma montanha-russa, com Rina à sua frente. A mão de Rina está coberta de sangue, então Misa fica com medo dela. Então Rina começa a chorar e diz que elas sempre estiveram juntas em tudo e que não quer ficar sozinha, por isso precisa morrer, e é por isso que Misa precisa morrer com ela. Mas nesse momento, Suzuki se impôs e continuou seguindo-as até chegar ao parque de diversões também. Ele agride o chefe do departamento e tenta ligar o brinquedo para salvar Misa, mas Misa não espera por ele e tenta lutar contra Rina, que tenta esfaqueá-la. De repente, a porta do carro se abre e Rina começa a chorar. Em segundo lugar, ela diz a Misa que tudo o que aconteceu foi culpa dela, que ela é a culpada, não a vítima. Rina se atira de uma grande altura e morre da mesma forma que matou Misa em sua vida anterior. Quando Misa aterrissa, encontra Suzuki esperando por ela, com as roupas cobertas de sangue. Assim que ele é tranquilizado sobre ela, desmaia e cai no chão inconsciente. Misa pede ajuda e ele é levado para o hospital em estado crítico. O médico diz que ele pode não acordar, mas que não será nesse momento que ele morrerá. Milagrosamente, ele recupera a consciência e sua saúde melhora. Também ficamos sabendo que Sumo está completamente curado do câncer. Anos se passam e Suzuki e Misa estão juntos novamente, e desta vez suas vidas são muito melhor do que suas vidas anteriores. Misa deixa a empresa e compra o restaurante que ela e seu pai tanto amavam, que estava fechado. Ela se dedica totalmente ao negócio e tira sua avó do asilo para morar com ela e ajudar a administrar o restaurante. Chega o dia da morte de Misa, e ela quer comemorar com Suzuki. Mas, enquanto estão no carro, um táxi passa, e Misa fica chocada ao ver seu pai dentro dele. Suzuki também o vê, mas há muitas coisas que eles não conseguem entender. Eles continuam a caminho do local onde irão comemorar, e Suzuki já tem o anel pronto. Ele quer pedir Misa em casamento, mas Misa não consegue esperar, então pede-o em casamento. Eles ignoram a ousadia dela, e ele diz que aceita. Ele coloca o anel no dedo dela, e esse é o fim da série. No geral, achei que exageraram na quantidade de versões que fizeram. A história é boa, mas já estamos cansados dela. Precisamos de uma versão tailandesa agora, sério, já chega. Me digam, vocês gostaram das versões coreana, chinesa ou japonesa? Não resumi a versão chinesa, se quiserem, me avisem.